Olá! Na videoaula de hoje, iremos falar sobre óleos e fluidos hidráulicos. A principal tarefa de um óleo hidráulico na indústria é de movimentar equipamentos ou ferramentas em linhas de processo. Em geral, são sistemas centralizados ou individuais que movem ou transportam produtos na fábrica. Os sistemas com óleos hidráulicos, na maioria das vezes, são aplicados em casos de alta carga. A função do fluido hidráulico é a transmissão de força e a lubrificação das peças internas do sistema, como, por exemplo, bombas de engrenagens e cilindros. A maior parte dos óleos hidráulicos é produzida com óleos minerais devido ao seu baixo custo. Porém, para atender às exigências, esses produtos têm de ser melhorados com uma variedade de aditivos, tais como inibidor de corrosão, antioxidantes, detergentes e etc. Também é importante que o óleo hidráulico não ataque as vibrações do sistema hidráulico. Viscosidade do óleo hidráulico. A maioria é formulada com viscosidades ISO VG 32, 46 ou 68. A classificação ISO-VG define 18 graus de viscosidade baseando-se na temperatura de 40 graus Celsius, que é bem próxima à temperatura de trabalho. Quanto maior o índice de viscosidade, menor a sua alteração relativa à temperatura. Com o tempo de uso e a influência da umidade, a viscosidade do óleo tende a aumentar, devido à emulsificação da água no óleo. Com óleos semissintéticos ou sintéticos, esse tempo de uso é consideravelmente estendido. Óleos minerais. São usados como lubrificantes com adequada viscosidade, originados de petróleos crus e beneficiados através da refinação. As propriedades e qualidades desses lubrificantes dependem da proveniência da viscosidade do petróleo cru. Índice de viscosidade. A viscosidade, ou índice de viscosidade, é o valor numérico que indica a variação da viscosidade em relação à variação da temperatura. Fluidos com alto índice de viscosidade possuem uma pequena variação da viscosidade como a temperatura. O índice de viscosidade tem grande importância para fluidos que trabalham em sistemas que possuem um controle adequado ou que estão sujeitos a grandes variações de temperatura. Nestes casos, os fluidos mantêm uma viscosidade em níveis aceitáveis, não prejudicando o rendimento das bombas e componentes tanto de temperatura de partida como na temperatura de operação. Demulsibilidade. Demulsibilidade é a capacidade que um fluido tem de separar-se rapidamente da água. Um fluido hidráulico deve possuir boa demulsibilidade, para que a água livre presente no sistema possa ser drenada. Água no sistema hidráulico provoca ferrugem e corrosão nos componentes, além de causar a separação de aditivos, diminuindo a vida útil do fluido. Os fluidos hidráulicos integrais de base não aquosa, como as emulsões, são contaminados pela água através da condensação, vazamentos nos trocadores de calor ou pelo ar umedecido proveniente do respiro de reservatórios. Quando falamos em óleos minerais, temos de distinguir três tipos. Óleo mineral de base parafínico. O nome parafina, de origem latim, indica que estas ligas químicas são relativamente estáveis e resistentes, e não podem ser modificadas facilmente com influências químicas. Sendo assim, as parafinas tendem a não oxidar em temperaturas ambientes ou levemente elevadas. Nos lubrificantes, elas são partes resistentes e preciosas, que não envelhecem ou somente oxidam de forma lenta. Contém em sua composição química hidrocarbonetos da parafina, em maior proporção, demonstra uma demulsibilidade menor e é menor sensível à alteração de viscosidade por temperatura. A grande desvantagem é seu comportamento em temperaturas baixas. A parafina tende a sedimentar-se. Óleo mineral de base naftênico. Enquanto os hidrocarbonetos parafínicos formam em sua estrutura molecular correntes, os naftênicos formam em sua maioria ciclos. Os naftênicos em geral são usados quando necessitamos produzir lubrificantes para baixas temperaturas. Uma desvantagem dos naftênicos é sua incompatibilidade com materiais sintéticos e elastômeros. Óleo mineral de base misto. Para atender às características de lubrificantes conforme a necessidade e campo de aplicação, a maioria dos óleos minerais é misturada com base naftênico ou parafínicos em quantidades variadas. Óleos sintéticos. São, ao contrário dos óleos minerais, produzidos artificialmente. Eles possuem, na maioria das vezes, um bom comportamento de viscosidade por temperatura, com pouca tendência à coqueificação em temperaturas elevadas, baixo ponto de solidificação em baixas temperaturas, alta resistência contra temperaturas e influências químicas. Quando falamos em óleos sintéticos, temos de distinguir 5 tipos diferentes. Hidrocarbonetos sintéticos. Entre os hidrocarbonetos sintéticos, destacam-se hoje com maior importância de um lado os
alfoleofinas, ou PAO, e os óleos hidrocraqueados. Estes óleos são fabricados a partir de óleos minerais, porém levam um processo de sintetização, o qual elimina os radicais livres de impureza, deixando-os assim mais estáveis à oxidação. Também consegue-se através desse processo um comportamento excelente em relação à viscosidade e temperatura. Esses hidrocarbonetos semissintéticos atingem índice de viscosidade até 150. Poliésteres. Para a fabricação de lubrificantes especiais, fluidos de freio, óleos hidráulicos e fluidos de corte, e os poliaquilinoglicóis, miscíveis e não miscível, em água, tem hoje cada vez mais importante. Diésteres. São ligações entre ácidos e alcoóis através da perda de água. Certos grupos formam óleos de éster, que são usados para lubrificação e também fabricação de graxas lubrificantes. Os diésteres estão hoje aplicados em grande escala em toda a turbina da aviação civil, por resistir melhor a altas e baixas temperaturas e rotações elevadíssimas. Dos óleos sintéticos, eles têm o maior consumo mundial. Óleos de silicone. Os óleos de silicone destacam-se pela altíssima resistência contra temperaturas baixas, altas e envelhecimento, como também pelo seu comportamento favorável quanto ao índice de viscosidade. Para a produção de lubrificantes destacam-se o fenilpolisiloxanes e metilpolisiloxanes. Grande importância tem os fluorosilicones na elaboração de lubrificantes resistentes à influência de produtos químicos, tais como solventes, ácidos, etc. Poliésteres perfluorados. Óleo de flúor e fluorocarbonos têm uma estabilidade extraordinária de contra-influência química. Eles são quimicamente inertes, porém em temperaturas acima de 260 graus Celsius, eles tendem a craquear e liberar vapores tóxicos. Seleção de fluidos hidráulicos. A seleção correta de um fluido hidráulico para um determinado sistema deve-se basear-se no conhecimento prévio do tipo da bomba, nas condições de funcionamento, características operacionais de projeto e aplicação do sistema. Normalmente, os fabricantes dos sistemas hidráulicos já determinam em projeto o tipo e as características que o fluido deverá possuir para fazer o sistema funcionar em condições ideais. Na prática, devido às condições ambientais, operacionais e de manutenção, torna-se necessário adequar o fluido para obter um melhor rendimento. As características dos fluidos têm importante efeito sobre a seleção do fluido adequado, sendo que cada característica particular de um determinado fluido pode alterar ou influenciar as condições de projeto, operação, manutenção e rendimento global dos sistemas. Os principais requisitos que um fluido hidráulico deve possuir são: boa fluidez a baixas temperaturas, não se inflamar em altas temperaturas, ter a mínima variação de viscosidade com a temperatura, proteger as superfícies metálicas contra a corrosão e ferrugem, ser quimicamente estável, lubrificar e proteger contra o desgaste das partes e movimentos, ser compatível com os materiais componentes do sistema, alto coeficiente de transferência de calor, custo acessível, separar-se com facilidade da água, liberar o ar, não ser tóxico ou poluente. A consideração básica na seleção de um fluido hidráulico é a sua qualidade. Deve manter-se por um longo período em serviço e possuir características que reduzam a manutenção e aumente a performance do sistema. A qualidade do fluido é fundamental nas instalações críticas e de alta confiabilidade. Em instalações não críticas e onde existam grandes perdas, a utilização de um fluido mais econômico ou com características intermediárias pode ser a escolha mais adequada. Em muitos casos, a escolha pode ser em função dos fluidos já existentes no estoque da empresa ou de outro, de maior qualidade, que possa substituir os existentes ou que possa ser utilizado em outras aplicações. Características. As características físico-químicas mais importantes para a seleção de um fluido hidráulico são: proteção anti-desgastes. O fluido hidráulico deve lubrificar as partes e movimentos dos componentes do sistema e reduzir o seu desgaste, particularmente nas bombas hidráulicas. Os fluidos aditivados com agentes antidesgastantes são indicados para o uso de unidades compactas, que funcionam com altas pressões e grandes velocidades nas bombas e nos sistemas que operam em condições adversas de sobrecarga. Um óleo com aditivo antidesgaste pode reduzir até 95% do desgaste das bombas de palhetas em comparação com um óleo convencional sem esse aditivo. Sistemas com bombas de pistões axiais e radiais e bombas de engrenagem normalmente não requerem esse tipo de fluido. Eles são geralmente recomendados para sistemas que utilizam bombas de palhetas.
Entretanto, deve-se sempre consultar o fabricante das bombas, que determinará se alguma condição operacional particular irá necessitar de fluido anti-desgaste. Baixe o ponto de fluidez. A menor temperatura na qual um fluido escoa é denominado ponto de fluidez. Em condições de operação em baixas temperaturas, um fluido hidráulico deve manter satisfatoriamente sua fluidez, a fim de não congelar-se ou causar restrições de circulação da bomba aos componentes de trabalho. Para se garantir o início de operação e funcionamento normal do sistema, deve-se escolher um fluido que possui um ponto de fluidez abaixo da menor temperatura em que os sistemas irão operar. Existem muitas variações do ponto de fluidez entre fluidos hidráulicos. Aditivos abaixadores do ponto de fluidez à base de fenóis, estéreis polimerizados e glicol melhoram muito essa característica. As emulsões de óleo com água estão limitadas às operações até 5 graus Celsius. Os óleos minerais de petróleo possuem um ponto de fluidez natural de até menos 10 graus Celsius, podendo chegar até menos 25 graus Celsius com aditivos abaixadores do ponto de fluidez. Os óleos sintéticos podem trabalhar a temperaturas de 0 a menos 50 graus Celsius conforme o tipo de composição química e aditivos. A mistura água-glicol possui um ponto de fluidez muito baixo, chegando até menos 55 graus Celsius. Os fluidos de silicone são os únicos tipos recomendados para operações abaixo de menos 5 graus Celsius. Tipos de fluidos hidráulicos. Existem diversos tipos de fluidos utilizados em sistemas hidráulicos além do óleo mineral. As principais características, aplicações e efeitos na operação hidráulica do sistema são a seguir. Água. A água é o mais barato e disponível fluido hidráulico. É um excelente fluido quanto à transmissão de energia, elevado coeficiente volumérico. Com um alto poder refrigerante, é inerte quimicamente, compatível com quase todos os materiais dos retentores, além de ser absolutamente não inflável. Principais inconvenientes da água: não possui características lubrificantes, provoca a corrosão dos componentes e das tubulações, tem viscosidade muito baixa, dificultando a estanqueidade e reduzindo o rendimento do sistema. Possui um ponto de congelamento elevado, 0 graus Celsius, podendo causar danos consideráveis no caso de congelamento devido à dilatação do fluido no sistema. Possui baixo ponto de ebulição, limitando a faixa de operação. Os inconvenientes citados no item 1, 2 e 3 podem ser compensados através de aditivos, embora não se deva considerar a água um fluido adequado para os sistemas hidráulicos atuais, salvo para os casos excepcionais citados e para os especialmente projetados e construídos para o seu uso, tanto pelo seu inconveniente próprios, como pelo menor rendimento obtido em comparação com outros tipos de fluidos hidráulicos. Emulsões de óleos em água. São usadas em sistemas que normalmente são projetados para usar a água como fluido hidráulico. A adição do óleo solúvel na água normalmente proporciona de 1 a 5% de óleo em volume. Serve para melhorar as propriedades lubrificantes e proteger os componentes do sistema contra a corrosão e a ferrugem. O sistema que utilizam emulsões de óleo em água requerem bombas, válvulas e outros componentes especiais, estando sua faixa de temperatura de operação limitada até 65 graus Celsius. As considerações desse tipo de fluido, no que diz respeito a aplicações e restrições, são as mesmas comentadas anteriormente para a água. Fluidos água-glicol. As soluções de água-glicol provêm da mistura de 30 a 60% de água com etileno ou propileno-glicol, sendo utilizadas em sistemas onde existem risco de incêndios ou que operem em temperaturas muito baixas. A resistência ao fogo e ao congelamento dessa solução é proporcionada à quantidade de água. Com menor proporção de água, a resistência ao fogo decresce, e a viscosidade e a resistência ao congelamento aumenta. Desta forma, devem ser feitas análises frequentes dos fluidos, para que não seja afetado o funcionamento do sistema. Fluidos sintéticos. Os fluidos sintéticos, normalmente à base de ésteres de fosfato, ésteres de complexos, aromáticos de alto peso molecular, cloridratos de hidrocarbonetos, etc., possuem estruturas químicas que oferecem resistência à propagação do fogo. Possuem boas propriedades de lubrificação, sendo comparáveis aos óleos minerais quanto às características de desempenho hidráulico. Fluidos de silicone. Os silicones são fluidos bastante caros, quase proibitivos para aplicações que não são muito especializadas. São adequados para trabalhos em altíssimas temperaturas, até 360 graus Celsius. Além de possuírem um índice de viscosidade muito elevado, que mantém sua viscosidade a níveis aceitáveis nas temperaturas mais altas. Os fluidos exclusivamente à base de silicones apresentam grandes limitações quanto às propriedades lubrificantes e anti-desgaste, assim como um certo grau de incompatibilidade com alguns metais em altas temperaturas e alguns tipos de elastômeros.
Para você que quer saber mais sobre fluidos hidráulicos, aqui segue o site da onde tiramos a maioria das informações de nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima.